E aí, pessoal, tudo certo? Já pararam para pensar que nosso tipo sanguíneo é muito mais do que só uma letrinha na nossa carteira de identidade? Pois é, na verdade, é um código secreto incrível que corre nas nossas veias, um código que define compatibilidades, riscos e até a saúde de futuras gerações. Fica a pergunta no ar: o tipo de sangue é só uma informação qualquer? Ou será que é um código que, se a gente souber decifrar, pode literalmente salvar uma vida? É exatamente isso que a gente vai desvendar juntos hoje. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente conseguir entender esse código, a primeira coisa é aprender o alfabeto dele. E olha, vocês vão ver que é bem mais simples e mais lógico do que parece. Vamos lá! Para entender o segredo todo, pensem nessa analogia que é perfeita. Imagina que as nossas hemácias, as células vermelhas do sangue, têm umas fechaduras na superfície. Essas fechaduras são o que a gente chama de antígenos. Ao mesmo tempo, no plasma, que é a parte líquida do sangue, a gente tem as chaves, que são os anticorpos. E aqui vem a regra de ouro, a mais importante de todas. O nosso corpo é muito esperto, ele só produz as chaves de defesa contra as fechaduras que ele não tem, ou seja, ele só ataca o que é estranho. Grave isso, porque é a base para entender tudo. A nossa identidade sanguínea, então, é formada por duas partes principais, como se fosse um RG. A primeira parte é o famoso sistema ABO, que vai dizer se o sangue é tipo A, B, AB ou O. A segunda é o fator RH, que define se ele é positivo ou negativo. E o mais legal é que esses dois sistemas são independentes, a gente herda eles separadamente. Certo. Agora que a gente já conhece o alfabeto, vamos ver o que acontece quando a gente tenta misturar sangues diferentes. É aqui que a coisa fica séria, e o nosso conhecimento pode fazer toda a diferença. Olha, quando uma transfusão dá errado, acontece um processo super perigoso chamado aglutinação. Funciona em 3 passos. Primeiro, as chaves, os anticorpos, de quem está recebendo o sangue, se aproximam das fechaduras, os antígenos, do sangue do doador. Se forem incompatíveis, vem o passo 2. As chaves se encaixam perfeitamente nas fechaduras. E aí, o desastre. No passo 3, essas chaves agem como se fosse uma cola, grudando um monte de hemácias e formando coágulos que podem entupir os vasos. Um problemão. Então, qual é o caminho seguro? A lógica é bem simples, na verdade. A doação só dá certo se as chaves de quem recebe não se encaixarem nas fechaduras de quem doa. Se não tem encaixe, não tem aglutinação e o sangue pode fluir livremente. É passagem livre. E essa tabela aqui, gente, mostra de um jeito genial todas as possibilidades. Reparem no sangue O negativo. Como ele não tem nenhuma fechadura importante na superfície, ele pode doar para todo mundo. É o nosso famoso doador universal. Agora, olha o AB positivo. Como ele não tem nenhuma chave para atacar os outros tipos, ele pode receber de todo mundo. É o receptor universal. Bem legal, né? Agora, vamos falar de um caso muito especial, em que essa história de compatibilidade sanguínea vira um drama que pode afetar uma família ao longo de diferentes gestações. É um alerta muito importante para futuras mães. O nome desse problema é doença hemolítica do recém-nascido, ou eritroblastose fetal. E atenção, ela só acontece se 3 fatores genéticos se alinharem perfeitamente. É uma combinação bem específica. Primeiro, a mãe precisa ser RH negativo. Segundo, o pai precisa ser RH positivo. E, como consequência, terceiro, o feto precisa herdar o RH positivo do pai. Se qualquer uma dessas 3 condições não acontecer, não existe o risco. Durante a gestação, a placenta é incrível. Ela funciona como uma barreira, impedindo que o sangue da mãe e do feto se misturem. O momento crítico mesmo é na hora do parto. Ali podem acontecer pequenas rupturas e um pouco do sangue RH positivo do bebê pode entrar na circulação da mãe, que é RH negativo. O sistema de defesa da mãe, que nunca viu aquele antígeno RH antes, o reconhece como um invasor e pensa: opa, preciso criar uma defesa contra isso. E aí, ela começa a produzir anticorpos. A gente chama isso de sensibilização. Então, a história acontece em 2 etapas. Na primeira gravidez, o bebê RH positivo nasce super saudável, mas a mãe RH negativo fica sensibilizada, ou seja, com a memória imunológica. O perigo de verdade está na segunda gestação. Se um novo bebê for RH positivo também, os anticorpos que a mãe já tem na memória podem atravessar a placenta e atacar as hemácias do feto. Mas felizmente a medicina tem uma solução para isso. Uma injeção de imunoglobulina que a mãe toma logo depois do primeiro parto e que impede que essa sensibilização aconteça.
Ok, já entendemos as regras biológicas do jogo. Agora, vamos para a parte que eu acho a mais poderosa de todas. Vamos aprender a prever o futuro usando a matemática da genética. Preparados? A nossa principal ferramenta para isso é o famoso quadrado de Punnett, que vocês devem lembrar lá das aulas de biologia. O grande segredo, o pulo do gato, é fazer um quadrado de Punnett separado para o sistema BOA e o outro também separado para o sistema RH. É como se fossem dois motores de probabilidade que funcionam de forma independente. Tá, e como a gente junta o resultado desses dois motores? Simples, é aqui que entra a segunda lei de Mendel. Como os genes do sistema ABO e do fator RH estão em cromossomos diferentes, um não interfere na herança do outro. Então, para saber a chance de duas coisas independentes acontecerem ao mesmo tempo, a gente simplesmente multiplica as probabilidades de cada uma. É a famosa regra do E, a chance de ser do tipo O e ser RH negativo. Vamos ver um caso prático. Um pai é A positivo, heterozigoto para as duas características, e a mãe é O negativo. Qual a chance deles terem um filho que possa doar sangue para a mãe, ou seja, um filho O negativo? Vamos por partes. A chance de ser do tipo O é de 50%, ou 1/2. Já a chance de ser RH negativo também é de 50%, 1/2. Agora, a gente usa a regra do E. Qual a chance de ser O e ser negativo? A gente multiplica 1/2 vezes 1/2, que dá 1/4, ou seja, 25% de probabilidade. Vamos para um segundo caso. Uma mãe é RH negativo, que já foi sensibilizada. O pai é B positivo, mas heterozigoto para o fator RH. Qual é o risco de eritroblastose fetal no próximo filho? Lembrem-se, o risco só existe se o feto for RH positivo. Então a pergunta é só uma: qual a chance do filho ser RH positivo? Fazendo o cruzamento entre a mãe RR e o pai RR, a gente vê que a probabilidade do filho ser RR, ou seja, RH positivo, é de 50%. Portanto, o risco clínico para essa gestação é de 50%. E no fim, pessoal, tudo se resume a esta grande ideia, a regra de ouro da genética sanguínea. A hematologia não é uma lista de tipos sanguíneos para decorar. É um ecossistema de fechaduras, chaves e matemática. Dominar os antígenos é dominar o sistema inteiro. Então, da próxima vez que olharem para o tipo sanguíneo de alguém, lembrem-se, não é só uma letra, é um código genético poderoso, governado por regras lógicas que podem, de fato, salvar vidas.